primeira entrevista do 360 de hoje, Débora. A gente recebe nos estúdios aqui de São Paulo o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, do MDB, que também é presidente da Frente Nacional de Prefeitos, a FNP, justamente para tratar dos impactos que o fim da escala 6x1 pode gerar para os governos municipais. Prefeito, muito obrigado, um prazer recebê-lo aqui no estúdio da CNN em São Paulo. Queria que o senhor explicasse, porque muita gente vai, num primeiro momento, olhar e falar, bom, mas as prefeituras têm funcionários públicos concursados que não vão ser afetados, já tem uma outra jornada de trabalho. Mas muitas das prefeituras, em especial capitais, grandes cidades, que são as representadas pela Frente Nacional de Prefeitos, contam com muitos serviços terceirizados. Como é que está sendo esta discussão entre os gestores municipais? Bom, primeiro quero agradecer pela oportunidade. Dizer que o Brasil tem quase 6 mil prefeituras do Iapoque ao Chuí. Todas elas, os serviços públicos são prestados pelos funcionários de carreira, né, da administração direta e indireta, mas também são milhares de contratos, especialmente começando pela zeladoria. Não tem uma média grande cidade que o caminhão do lixo não seja terceirizado, que os garis não sejam terceirizados, que o tapa-buraco, a questão da saúde pública, muitas vezes na atenção básica, segurança e tantas outras áreas. Então, esse tema está colocado muito sob o enfoque da iniciativa privada. E nós produzimos um estudo, né, contratamos um estudo de uma empresa que tem profundidade nesse tema, e ela apresentou, portanto, o resultado desse estudo, dizendo que o rombo para os municípios anualmente vai chegar a 35 bilhões. Qual é o nosso drama, né? O nosso drama é que nós trabalhamos com planejamento financeiro. Quando o prefeito é eleito, ele faz o plano anual dele, que vai por 4 anos. Bom, e depois ele faz a LDO, que é a Lei de Diretrizes, né, Básica, e depois ele faz a lei orçamentária. Então, todos esses contratos hoje, que eu acabei anunciando, eles estão sob a regra do 6x1. Então, se você mudar esta regra, evidentemente os contratados, 2 dias depois, prefeito, está tudo bem para me manter o corte da grama do jeito que o senhor contratou, para passar o caminhão do lixo como o senhor contratou, o lixo separado, a questão do posto de saúde, ou o senhor aumenta ou vou diminuir o serviço. Então, nós estamos tratando esse assunto. Hoje almocei aqui com vários prefeitos, liderado pelo Ricardo Nunes. Estive no Rio de Janeiro ontem também com o prefeito Eduardo. E falei hoje longamente com o relator dessa matéria, o deputado Léo Prates, né? E nós combinamos uma reunião no dia 14 em Belo Horizonte com todos os prefeitos, onde nós vamos apresentar para ele esse estudo. E o que nós queremos é o seguinte, que se a matéria for enfrentada, ela precisa ter uma transição. Ela não pode ser enfrentada. Aliás, ela tem que ser setorial, ela tem que ter transição. E eu penso que uma matéria dessa envergadura jamais poderia ser eleitoral. Ela deveria ser olhando para o futuro da nação e não para a próxima eleição. Mas se ela vai ser enfrentada, não pode o Executivo Nacional impor aos municípios ainda mais aquilo que vem impondo, porque você transfere mensalmente, tem um projeto que diz a responsabilidade não é mais dos governos estaduais, não é mais do governo federal, só que o recurso não vem junto. Eu vou dar um exemplo para vocês, para quem está nos ouvindo aqui, nos assistindo, né? O imposto de renda, foi justíssimo você dizer que quem ganha até 5 mil reais não deveria pagar imposto de renda, aliás, nunca deveria ter pago. Mas é importante saber que os funcionários públicos do Brasil inteiro, esse dinheiro ficava retido para os municípios para dar conta das políticas públicas. E foi prometida a devolução desses recursos, não veio até agora e não virá. Os pisos que estão no Congresso votam pisos, não veio o dinheiro junto. Então, essa conta não fecha e quem vai pagar esta conta é o cidadão, que vai precarizar o seu serviço. Então... Prefeito, Débora falando com o senhor aqui de Brasília. Olha, o senhor falou então que nesse diálogo, nessa reunião que os senhores terão em Belo Horizonte com o relator desse assunto na Câmara dos Deputados, Léo Prates, que vocês vão apresentar a necessidade de que, se essa matéria for mesmo enfrentada, de que ela seja setorizada, de que ela tenha um período de transição. Minha pergunta, e aí pegando o gancho do que o senhor falou agora no fim, que é a questão de uma eventual compensação fiscal para os municípios. Isso também vai ser pleiteado, vai ser colocado na mesa, embora outras promessas já não tenham sido cumpridas? O que não dá, Débora, é para votar uma matéria sem as emendas necessárias compensatórias. Isso não é possível, porque, vamos combinar entre nós, não é? Esse assunto é um assunto que interfere profundamente.
você tem o gasto de limite com a lei de responsabilidade fiscal, que é uma lei federal, que, aliás, acho uma boa lei. Então, os municípios, ao longo do tempo, ele foi terceirizando o seu serviço. Agora, eu acho que seria muito razoável, né, já que quer votar, então vote uma PEC e deixe para regulamentar essa PEC conversando com todos os setores da sociedade. O mundo que fez a transição e fez, tá? Então, o que fez o mundo? Ele botou uma escala, fez para o setor, botou lá 10 anos, 8 anos, e ele foi fazendo isso setor por setor. Até porque, Débora, hoje a indústria brasileira e outros setores não trabalham mais de 40 horas, então tem questões resolvidas. Agora, uma coisa é as 44 horas, outra coisa é a escala de serviço. Porque, por exemplo, né, todo mundo quer escala de serviço, mas quer o restaurante aberto no final de semana, quer o shopping aberto no final de semana, ele quer o aeroporto funcionando no final de semana, ele quer o restaurante que ele gosta no final de semana. Então, esse assunto está torto. Ele não poderia ser uma questão meramente eleitoral, ele tinha que ser uma questão olhando para a produtividade, né, olhando para a inovação. Esse é um desafio enorme do Brasil e mesas de negociações. Eu acho que a lei liderada lá pelo presidente Temer não foi perfeita, aliás, não tem lei perfeita no mundo, tá? Mas avançamos muito as mesas de negociações, onde trabalhadores e empresários sentam e fazem as suas concertações e o Brasil tem que ir para frente. Agora, eu também tenho que lembrar, né, que tem milhares de pessoas que estão nos assistindo hoje que não têm carteira assinada também. O Brasil de hoje não é o Brasil de 30 anos atrás. O Brasil do Uber, né, o Brasil de tantos outros serviços hoje que as pessoas fazem para o teletrabalho. Então, eu acho que essa discussão precisa ser mais aprofundada. Mas já que o relator marcou 4 audiências dizendo que quer votar a matéria, então nós abrimos essa discussão, contratamos rapidamente esse trabalho, que aliás esse trabalho está conosco aqui, que eu vou deixar com vocês, tá? Em primeira mão, e nós vamos então dialogar para encontrar uma solução de transição. Por quê? Porque vai pagar a conta o cidadão, porque quando a rua estiver esburacada, ele não vai lembrar do Congresso Nacional, ele não vai lembrar, né, do presidente da República, mas ele vai dizer: prefeito, a minha rua não está bem, o posto de saúde não está funcionando bem, né? O senhor está lá, a poda da grama que o senhor fazia de 15 em 15 dias, está levando 30 dias. Porque se você manter o mesmo contrato, a cooperativa aqui contratada, ela vai dizer: olha, prefeito, tudo bem, o senhor me bota mais 100, mais 50 operários, eu pago, não tem problema nenhum. Só que não há recurso para isso. Os municípios brasileiros estão esgualepados, não tem recurso, então não tem como pagar essa conta. E um ente federado não pode adentrar no orçamento do outro. Como nós, prefeitura, não devemos e não podemos dizer o que o Estado tem que fazer, a União tem que fazer, não pode a União também entrar no nosso orçamento e ditar as regras do jogo. Nesse sentido, prefeito, do que o senhor está colocando, se não houver esta transição defendida pelas prefeituras, o caminho que os gestores municipais teriam seria aumento de tributação. E no mesmo período em que começa, ainda aqui de uma forma mais paulatina e inicial, o início da reforma tributária, que também afeta o que as prefeituras arrecadam em termos de ISS. Como é que se conjuga isso? O senhor acredita que se a escala 6x1 terminar, for votada do jeito que está colocada, as prefeituras não vão ter outro caminho que não fazer ajustes em tributação? Olha, acho que o governo tem vários caminhos. Por exemplo, se ele desonerar a folha de pagamento, por exemplo, dos setores produtivos, ele pode dizer: olha, eu vou compensar. Mas não é isso que está discutindo lá, tá? A reforma tributária é longa e penosa, né? Aliás, esse é um tema que nós, prefeitos, temos discutido diariamente. Por quê? Porque reforma tributária o povo não entende, mas é recurso para produzir política pública para todos os munícipes, mas especialmente para os que mais precisam. E ela é longa, ela é gradativa, ela cria um imposto dual, o IVA dual, que é juntar o ISS e juntar com o ICMS, portanto, vai ter um imposto, né, de bens e serviços, onde os estados e municípios vão repartir esses recursos, e cria o CBS, que é o imposto federal. O comitê recém foi montado, tem um caminho longo pela frente, né? Então, também há uma incerteza, especialmente do setor de serviços, sobre a implantação da reforma tributária. Mas eu volto sobre a escala 6x1. O nosso desafio, né, eu estou vendo que os setores estão se movimentando também para dizer: olha, os microempresários, outros setores também têm que ter transição. Eu quero apelar a cada deputado, a cada senador, que ao fim e ao cabo mora em alguma cidade brasileira e que também representa, né, essas cidades brasileiras. Hoje, 86% dos brasileiros vivem nas cidades. Então, eu quero fazer um apelo aos senhores que vamos discutir essa matéria, vamos discutir uma transição. Porque se eu tenho um PPA de 4 anos,
que foi votado na Câmara de Vereadores, todos os prefeitos propuseram isso. Se os contratos foram assinados nesta regra, então, minimamente, esses contratos têm até 2029 nesta regra, porque você vai conseguir pagar a conta, senão você não vai pagar a conta, e se você não pagando a conta, quem vai pagar a conta é o cidadão que precisa do serviço, porque ele não vai aceitar a UPA fechada, ele não vai aceitar a atenção básica fechada, ele não vai aceitar o posto de saúde que não tem um segurança, que é contratado terceirizamente, não vai aceitar a rua esburacada. Então, esse é o tema que está em jogo e por isso nós estamos discutindo a política e a frente quer contribuir com esse debate e está levando consistência para esse debate. Nós conversamos com Sebastião Melo, prefeito de Porto Alegre, do MDB, e presidente da Frente Nacional de Prefeitos, sobre o debate da escala 6x1 podendo afetar os serviços prestados pelas prefeituras. Mais uma vez, prefeito, um prazer recebê-lo aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Obrigada, prefeito.